Boa noite a todos os irmãos que estão conosco aqui no templo, no culto presencial. E também, boa noite a todos os irmãos que estão em casa. No culto de quarta-feira, culto da família, nós temos apresentado o tema, que é o tema anual da igreja, Transformai-vos, porém com uma observação, que é olhar a vida de algumas pessoas, a vida de alguns personagens da Bíblia que foram transformados em alguma situação, foram transformados por Deus. Então, nós temos aí já mencionado, temos falado sobre Noé, que foi transformado no meio de pecadores. Noé foi transformado no meio de pecadores. E nós vimos já isso. Também, na quarta-feira passada, o pastor Elcio compartilhou conosco que Abraão, ele foi transformado em um peregrino. Ele deixou a sua terra, deixou sua parentela e, em obediência a Deus, saiu em uma peregrinação que Deus havia determinado a ele. E hoje nós vamos ainda continuar falando sobre Abraão em um outro momento da vida dele. Na verdade, Abraão, nós vamos falar em 3 momentos na vida desse patriarca chamado Abraão, tá? E nós vamos, então, ver que Abraão evidenciou, né, a sua transformação. Ele evidenciou que ele foi transformado. Esse vai ser o nosso tema. E nós vamos ler um texto de Gênesis, capítulo 14. Pode procurar aí na sua Bíblia. Gênesis, capítulo 14. O texto que nós vamos ler diz respeito a 2 encontros que Abraão teve com 2 reis. Tá? 2 reis. Então, Abraão teve 2 encontros, e nesse encontro que ele teve, nesses 2 encontros, ele evidenciou que ele já era um peregrino transformado, já haviam partes da vida dele que ele já evidenciava uma transformação, não mais como um lado dos caldeus, não mais como um homem de Ur dos caldeus, mas agora alguém que já tinha sido chamado por Deus e estava caminhando com Deus. Então, vai ser evidenciado na sua vida a sua transformação através desses 2 encontros. O versículo que nós vamos ler é do versículo 18 até o versículo 23. Esse texto vai ser o nosso texto de estudo hoje, porém, nós vamos, além de ler o texto, vamos pensar um pouco mais sobre o que aconteceu nesse texto aí, no contexto maior, tá bom? Então, espero que vocês tenham aí o texto somente para visualizar no computador, no celular, ou mesmo na sua Bíblia, você pode procurar Gênesis capítulo 14, versículo 18 até o versículo 24. Na minha versão diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, disse o rei de Sodoma a Abraão, ou Abrão, né, aqui ainda. Observe aí que já é outro rei. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão, ou Abrão, né, como ainda está nessa primeira parte. Versículo 24: Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Ané, de Escol e de Manré.
que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém. Nós vamos orar e depois nós iremos compartilhar esse texto, olhando também um pouco do seu contexto. Obrigado, Senhor, pela tua boa palavra. Obrigado por poder ver aqui na história de Abraão, depois de ter sido chamado pelo Senhor, ingressado em uma peregrinação ao lado do Senhor, agora tendo, ó Deus, esses embates com reis e poder manifestar nas suas respostas, nas suas atitudes, para com eles e para com o Senhor, a evidência de um homem transformado. Obrigado por esse exemplo e abençoa, Senhor, para que possamos olhar esse texto e aprender do Senhor através da vida de Abraão. Fala conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Como eu havia falado para vocês, o contexto aqui, o contexto desse Abraão que mostra uma transformação evidente, versículo 8 e versículo 9 do mesmo capítulo, tá? Só caminhe aí comigo. Isso aí não está no PowerPoint, só encontre aí na sua Bíblia. O versículo 8 e versículo 9 tem aí alguns nomes assim de reis meio diferentes, mas são reis ali cananeus, são reis ali de regiões diferentes mesmo. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, ou Bela. Este é Zoar. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidai, rei de Gion, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Essa história ela é famosa na Bíblia, a história da luta de 4 reis contra 5. Então, foi uma guerra, entre reis e entre reinos, nesse contexto aí onde estava Abraão. Veja comigo agora o versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Obrigado, eu estava precisando. Versículo 16 e versículo 17. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Sevá, que é o vale do rei. Então, só para entender um pouco a história, Abraão se aparta do seu sobrinho Ló, Ló vai para Sodoma. Lá onde ele está acontece a guerra, e nessa guerra ali, Ló, sobrinho de Abraão, ele é levado cativo. Ele, com as suas coisas, seus bens, a sua família, tudo é levado cativo. Então, Abraão vai e resgata, só que ele não resgata apenas Ló, mas como aquela guerra foi uma guerra de vários reinos, 3 contra 2, foi uma guerra de muitos reinos ali, na verdade foram 4 contra 5, estou errando aqui nas contas, e Abraão, quando ele vai, ele resgata todos aqueles que foram levados cativos, e a partir desse ponto é que vai entrar esse de Abraão com 2 reis. Primeiro, com um rei chamado Melquisedeque, e depois com o outro rei, que nós vamos ver aqui, o rei de Sodoma, que é o rei Berá ou Bera, de acordo com o versículo 2. Esse era o nome do rei de Sodoma. Olhando então para o texto, voltamos agora para o texto, Gênesis capítulo 14, versículo 18, até o versículo 24. Vamos ver aqui nesses 2 encontros. Primeiro, o encontro com Melquisedeque. E vamos ver a evidência da transformação na vida de Abraão
como alguém que já está caminhando com o Senhor. Tá? Em primeiro lugar, nós encontramos aí a comunhão. A comunhão, ela é evidenciada aí no versículo 18 mesmo, né, que diz: quando Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Algumas pessoas logo atribuem o pão e vinho à Santa Ceia, mas na verdade não é uma alusão à Santa Ceia. Na verdade, é interessante observar porque eram reis e eles estavam oferecendo para Abraão, ou na verdade ele, né, que era Melquisedeque, uma refeição muito simples, muito comum, né? Era como se fosse lá o açaí com peixe, né? É aquela refeição bem simples, apesar de que hoje já não é assim tão simples, né? Era simples no tempo que eu era criança, agora não é mais. Mas o pão e o vinho era uma refeição simples, e o que era mais importante ali não era o que eles estavam comendo, mas era a comunhão entre eles, mas era a unidade entre eles. Então, Abraão reconhece em Melquisedeque um sacerdote do Deus Altíssimo, embora não fosse da linhagem de Abraão, embora não fosse de Israel, porque Abraão estava ainda introduzindo a essa nação, né, formando a nação de Israel. Ele era um rei ali daquele contexto de Jerusalém, que ainda era o contexto de Canaã, ali, aquela região. E nós vemos, então, que esse rei, ao se encontrar com Abraão, e Abraão, ao se encontrar com ele, mostra a ele o reconhecimento de que ele era um sacerdote de Deus, e por ser um sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão, então, tem comunhão com aquele sacerdote e rei. Ele era um rei, e ele era também um sacerdote do Deus Altíssimo. Lá em Hebreus capítulo 7, vai haver uma referência sobre ele, dizendo que ele era um tipo, né, era um exemplo de Jesus que viria, que ele seria sacerdote e não era da descendência de Levi, que era de onde vieram os sacerdotes, né? Ele era um sacerdote, mas ele era da descendência de Judá. Então, ele era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mesmo não sendo da linhagem, mas era sim um sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso, houve ali a comunhão através daquela singela, simples refeição. Não precisou de um banquete para que eles tivessem comunhão. Bastou o vinho e o pão, e eles então tiveram ali comunhão. A segunda evidência que vamos encontrar da transformação na vida de Abraão é através da sua sujeição, da sua submissão, da sua humildade. Quando Melquisedeque se apresenta e mesmo ele dando palavras aí de exaltação, podemos dizer assim, Deus abençoe Abraão, mas ele logo ele vai dizer que o Deus, no final do versículo 19, que Deus é possuidor dos céus e da terra. A mesma coisa que o próprio Abraão também vai afirmar. O próprio Abraão vai afirmar no final do versículo 22, né? O Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Ou seja, na atitude de Abraão, aquele reconhecimento que tudo pertence ao Senhor. Como diz lá no Salmo 24, não vou buscar aqui, você pode ver se quiser, mas no Salmo 24 lá diz: ao Senhor pertence a terra e todos os que nela habitam. E Abraão, naquele ambiente de comunhão, ele então expressa essa submissão e reconhecimento que tudo pertence a Deus. Mesmo ele tendo levantado um grande exército, tendo tido uma grande vitória, ele tendo recuperado muitas pessoas, muitos bens, ele diz: olha, isso aqui é tudo de Deus. Tudo pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus, o que eu tenho pertence a Deus, as pessoas pertencem a Deus, os bens pertencem a Deus. O Senhor é a terra e os céus, ou os céus e a terra. Então, nós vemos aqui uma atitude de alguém que tem a submissão, algo que nós devemos também produzir na nossa vida. Mas depois nós vamos aplicar falando sobre isso. Em terceiro lugar, esse encontro entre Abraão e Melquisedeque é evidenciada a transformação de Abraão. Por quê? Porque ali há uma adoração. Há uma comunhão
entre os dois, há uma submissão de reconhecimento, o Senhor é o dono dos céus e da terra, e agora há uma adoração, um culto a Deus. De que forma esse culto ele é apresentado? Esse culto, então, ele é apresentado quando Abraão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque, o sacerdote. Dar o dízimo, ofertar ou devolver é um ato de adoração e deve ser feito, como diz na palavra, com alegria, com convicção, com fé, como quem sabe que está contribuindo para a expansão do reino de Deus sobre a face da terra. Deve ser assim. Quando Abraão tem esse encontro com Melquisedeque, e diz na Bíblia que Melquisedeque é uma figura que some, que desaparece do texto bíblico, né? Porque ele continua sendo sacerdote do Deus Altíssimo, e é como se Abraão estivesse dando para ele suporte, subsídios para que ele mantivesse, para que ele continuasse com o seu sacerdócio ao Deus Altíssimo. Desse manutenção para continuar o seu sacerdócio ao Deus Altíssimo. E ali há, então, uma adoração, ali há um culto a Deus, uma demonstração clara de alguém que está caminhando com Deus e que já tem sido transformado. Evidência de transformação, esse culto, né? Essa adoração através dos nossos bens, nossos dízimos e ofertas e do nosso compromisso com o reino de Deus. Mas aí há um segundo encontro, porque não sei se Melquisedeque sai de cena, não sei se tem um espaço de tempo aí, mas entra um outro rei na história. Entra um outro rei nesse mesmo momento e aborda Abrão, o rei Berá, né? Ou Bera, porque não tem acento, né? O rei Bera, de acordo com o versículo 2, que é o rei de Sodoma. O rei de Sodoma, então, entra na conversa com Abraão. E nesse momento que nós vemos, não é comunhão, é divisão. Ao invés de comunhão, nós vemos uma divisão. E essa divisão ela é produzida por aquilo que estava no coração desse rei. Versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ou seja, ele visa questões materiais e ele propõe a divisão. Olha, você é mais ou menos como também Ló já havia feito anteriormente. Você vai para um lado, eu vou para o outro, né? Então, essa divisão, ao invés da comunhão, tem uma proposta que vem para Abraão, é essa divisão. Abraão, então, ele reage a essa proposta da seguinte forma, versículo 23. Ele reage com uma confrontação. Versículo 23. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Então, Abraão, que eu estou falando, né, que aqui no texto ainda é Abrão, Deus não havia mudado o nome dele, ainda. Ele, então, aqui confronta o rei Bera, confronta ele, o rei de Sodoma, dizendo, olha, na verdade, eu não quero dividir nada contigo. Eu não quero ter essa comunhão contigo, eu não quero ter os teus bens. Por quê? Porque mais tarde você vai dizer, eu enriqueci Abraão. É interessante porque Abraão ele já tinha bens, mas ele ainda não tinha chegado na plenitude daquilo que ele poderia ter. E ele sabia que Deus tinha dado promessas para ele, que ele seria o pai de multidões, o pai de nações, não é só de uma nação, mas de nações, como nós temos estudado lá em Romanos, o pai de nações. Então, nós vemos que Abraão tinha essa confiança em Deus, ele falou, olha, eu não quero ter essa comunhão, ter essa divisão contigo relacionado a bens, para que mais tarde você não diga que eu enriqueci Abraão. Então, Abraão aqui, ele, ao invés dele ter um ato de submissão, reconhecendo o poder de Deus, né, a soberania de Deus, ele olha para aquele homem e ele entra em uma confrontação, dizendo, eu juro por Deus que eu não aceito nada
porque eu não quero que você, lá na frente, diga, eu enriqueci Abraão. E, finalmente, no versículo 23 ainda, né, nós vemos a parte aí, é o versículo 24. Versículo 24, nós vemos, então, ao invés de adoração, de um dízimo, de uma oferta, nós vemos aí a compensação. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens. E aí segue, né? O quinhão. O que é o quinhão? O quinhão é uma compensação, o quinhão é uma recompensa por aquilo que se faz. Então, nós vemos que, quando Abraão dá o dízimo, a atitude dele é de entregar algo em culto, em louvor, em adoração voluntária ao Senhor. Quando, no final aqui, esses homens, eles recebem o seu quinhão, nós vemos, então, que eles recebem aquilo que é uma compensação. A palavra de Deus, ela diz que se nós recebermos as honras nesta vida, nós não receberemos na eternidade. A palavra de Deus diz que se nós recebemos os louvores nesta vida, nós não receberemos na eternidade. Jesus constantemente combatia os fariseus, combatia ali aqueles religiosos, como nós também vimos já no estudo de Romanos, nós temos visto, combatia porque eles gostavam de ser reconhecidos pelos homens. A palavra de Deus diz, a quem honra, honra, é verdade, né? O atleta se esforça para ganhar uma medalha, mas a melhor premiação, ela é a do Senhor. A melhor recompensa, ela é a do Senhor. Mas nosso coração, humano, pecador, caído, como quer, né? Ser reconhecido, recompensado. E nós vemos aqui, então, que ao invés de uma adoração voluntária de entrega, de uma oferta, de um dízimo, de uma dádiva, de uma vida, nós vemos, pelo contrário, Abraão dizendo, olha, é o quinhão deles, então eles têm como direito que seja entregue a eles, e isso vem como uma compensação. E aí eles receberam em vida, né, o seu quinhão, em vida a sua recompensa. Bem, olhando aqui nesses dois encontros de Abraão e observando na sua vida um pouco dessa transformação, aquilo que Deus já pôde tratar na vida dele, nós podemos então aplicar 4 lições na nossa vida a partir do que nós vimos até aqui. Vamos aplicar então 4 lições nas nossas vidas. Primeira pergunta em forma de aplicação é: você se encontra com quais pessoas normalmente? Olha só, nós estamos sujeitos, irmãos, a nos encontrarmos com todos os tipos de pessoas. Estamos sujeitos. Pessoas que vão nos abençoar, como Melquisedeque. Pessoas que vão ser dignas de serem incentivadas, de nós darmos suporte para que continuem na sua missão. Como também nós vamos encontrar pessoas que vão fazer propostas de divisão, que vão querer levar alguma vantagem sorrateira sobre nossas vidas, que vão querer nos oferecer benefícios malignos, que vão mais tarde ser cobrados de nós de uma forma severa. Com que pessoas você tem encontrado? Pense bem, pense bem. Com que pessoas você tem tido contato diário? Como tem sido os seus relacionamentos no trabalho, na escola, na faculdade, no contexto dos familiares, né? No contexto da própria igreja, no meio do povo de Deus? Quais são os seus contatos? Que pessoas fazem parte dos seus relacionamentos e em que elas têm contribuído para a sua edificação? E eu até diria logo, o que você tem contribuído na vida dessas pessoas? Lembre-se, as suas reações nesses encontros vão evidenciar se você é um homem transformado, uma mulher transformada por Deus. Em segundo lugar,
Como você age em relação a bens e pessoas? Esse texto aqui está cheio desse contexto. Bens materiais e pessoas, né? Pessoas que foram levadas cativas, pessoas que foram recuperadas, bens que foram trazidos, bens que foram ofertados, bens que foram, vamos dizer assim, recebidos como recompensa. Está cheio de pessoas e bens. E a pergunta, ela vem como uma forma de aplicação. Como você tem agido com relação a pessoas e bens? O que tem mais valor para você? São as pessoas ou são as coisas? É o que as pessoas fazem para você ou o que elas são para você? Como você tem se relacionado com os bens? Né? Você ama os bens? Você ama? Você luta para ter recompensa de bens? Você dedica esforço, tempo, pensando somente em recompensas, em recompensas, em recompensas? Ou você pensa também em resgatar pessoas, em cuidar de pessoas, em abençoar pessoas, em investir no reino de Deus, para o crescimento, expansão do reino, para a glória do Senhor? Você se preocupa em trabalhar porque você quer dedicar o seu dízimo, a sua oferta para o crescimento, para o sustento da obra, para a expansão do reino? Você pensa em quê? Para que você se esforça? Como você age com relação a bens e pessoas? Em terceiro lugar, como você trata Deus nos seus relacionamentos? Abraão aqui, seja com Melquisedeque, ou seja lá com o rei Bera, ou Berá, como eu falei, a questão do hebraico, a pronúncia, o assunto, o acento, não sei para onde vai, né? Nunca sei. Mas, como é que você se relaciona com essas pessoas e como é que você se relaciona com essas pessoas em relação ao próprio Deus? Alguém já disse que tudo tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus, na verdade. A gente fala assim, não, mas o meu estudo não tem a ver com Deus. Tem. O meu casamento não tem a ver com Deus. Tem. O meu sustento não tem nada a ver com Deus. Tem. O meu patrão não tem a ver com Deus, o meu empregado não tem a ver com Deus, os meus filhos, a forma que eu trato, que eu crio, que eu cuido, o meu esposo, a minha esposa, os meus pais, não tem nada a ver com Deus. Tem gente que diz, não, Deus, fica aqui, eu vou ali, quando eu voltar a gente continua a nossa caminhada. Como você se relaciona com as circunstâncias e as pessoas com relação a Deus? Você tira Deus das suas relações? Abraão aqui, ele viveu situações com dois reis e nos dois momentos ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus nas duas circunstâncias. As suas relações, elas permitem que você seja fiel a Deus ou elas dificultam para que você seja fiel a Deus? Como você trata Deus nos seus relacionamentos? E a última pergunta: como você relaciona adoração e compensação? Dá para relacionar? O que é meu e o que é de Deus? O que é seu? O que é de Deus? Você olha para tudo como compensação, é o meu quinhão, é meu? Ou você consegue, em tudo que você tem, produzir adoração? Tudo que eu tenho é para a glória do Senhor. Tudo que eu sou, as minhas qualidades, os meus talentos, os meus dons, tudo que Deus me deu de habilidade, de estudo, de possibilidade de eu, sei lá, ser um professor, ser um empresário, ser um pedreiro, ser um motorista. O que Deus me deu de habilidade? Eu consigo tornar isso um culto ao Senhor? Como você relaciona adoração e compensação? O que é seu e o que é de Deus? Como você faz essa relação? Tudo nós devemos ter essa consciência, pertence a Deus.
Mas essa consciência só tem alguém que está caminhando com Deus e que está sendo transformado por Ele. Transformado por Deus. Então, que Deus nos ajude. Assim como Abraão, que foi chamado por Deus e começou uma peregrinação. E na sua peregrinação, ele teve algumas situações de embate. E lá Deus foi evidenciando as transformações na vida de Abraão. A aplicação final, que não está aí, é: os nossos relacionamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso comportamento tem evidenciado que nós somos transformados por Deus? Que Deus nos ajude a viver em qualquer situação, com qualquer pessoa, a criança ou o adulto, tá? O necessitado e o suprido, em qualquer situação, que Deus nos ajude a nos comportarmos como pessoas transformadas por Deus. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém.